Fala, cariquetes e cariquetos! Bem-vindos a este festival de polêmicas, curiosidades e muita loucura, também conhecido como Cantinho do Xavier. E hoje a gente vai ter a revanche dos ateus. Sim, porque se semana retrasada eu fiz um vídeo detonando com os ateus e explicando tintim por tintim por que não faz sentido você não acreditar em Deus, hoje o alvo da minha pistola careca é tu, menino religioso. E sim, eu tô plenamente consciente que essa frase pegou bem mal. Cara, eu nem ligo. Mas enfim, o vídeo de hoje é para apontar e comentar os possíveis plágios do livro sagrado. Teria ele se inspirado ou até copiado outras religiões e mitos mais antigos? Afinal de contas, grande parte das religiões também falam de dilúvios, de seres malignos condenados ao submundo e de messias salvadores nascendo no dia 25 de dezembro. Então tu já sabe que tu vai passar aquela raivinha totosa com esse vídeo, né, religioso? Eu vou te matar! Mas não seja rancoroso e não deixe de dar aquele like esperto. Se inscrever, comentar e ativar o sininho. E agora nós vamos... O quê? O que você tá fazendo com essa fogueira aí, cara? Não tem necessidade disso. Calma aí! Queima ou não queima? A Epopeia de Gilgamesh é considerado o primeiro livro da história. Quer dizer, não é exatamente um livro porque ele foi escrito em pedaços de argila, mas esse épico foi copiado e reescrito diversas vezes. A versão mais antiga dele é uma compilação que data do século XVIII a.C., ou seja, 1800 anos antes do nascimento de Jesus. Mas estima-se que as primeiras histórias tenham sido escritas por volta de 2100 a.C., sempre lembrando que antes do nascimento de Cristo os anos eram contados de trás para frente, do maior para o menor, ok? Bom, Gilgamesh era o rei da cidade de Uruk. Ele era um semideus valentão que aprontava, batia nos outros, zoava com os deuses, pegava a mulher do irmãozinho e inclusive a deusa Inanna, deusa do amor e da fertilidade, se oferece para ele para dar uma funhanhada e ele recusa. Ou seja, o Gilgamesh foi o primeiro Red Pill da história. Oi, com licença, tá a fim de tomar uma cerveja comigo? Você tá maluca, cara? Eu tô aqui com o meu Campari, meu! E aí, pra baixar um pouco a bola dele, os deuses mandam um ser bestial chamado Enkidu pra dar uma lição nele. Enkidu era meio homem, meio animal, um tipo de Hulk, um Blanca da antiguidade. The rings, please. Oh, God! No! Oh, my God! E como sair na porrada é a melhor maneira de fazer amizade, os caras viraram best friends forever e passaram a fazer merda juntos. Mano, meu brother, amigo, de boa, velho. Nossa, inclusive eu fui no banheiro com ele, velho. E aí, depois deles matarem o boi celestial dos deuses, Enkidu foi amaldiçoado com uma doença incurável e morreu. Faleceu. Aí o resto do conto é o Gilgamesh tentando encontrar alguma forma de ressuscitar o amigo ou de conseguir a vida eterna. Spoiler, ele não consegue. Não consegue, né? Ou seja, essa história não é só um anime shounen épico que envolve lutas e amizades, não. É também uma lição sobre como a morte é inevitável e de como você tem que saber lidar com a perda dos seus entes queridos. E a inevitabilidade da sua própria morte também. Tá bom, careca, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O que tem a ver é que no final do conto, quando o Gilgamesh está buscando uma planta que supostamente daria vida eterna para ele, ele conhece um velho chamado Utanapishtim, ou Ziusudra, dependendo da versão da história. E esse velho conta ao Gilgamesh que ele foi o único sobrevivente de um dilúvio enviado pelos deuses. E ele só conseguiu sobreviver porque construiu um barcãozão de madeira muito grande. Te parece familiar? Eu entendi a referência. Já no conto acádio Atrahasis, escrito também por volta de 1800 a.C., é dito que os deuses estavam irritados porque os humanos eram muito barulhentos e decidem mandar um dilúvio para exterminá-los. Então, com pena da humanidade, o deus Enki conta o plano dos deuses pro herói Atrahasis e manda ele desfazer a casa dele para construir um barco, selar ele com betume e colocar sua esposa e seus animais dentro. Outros contos de povos mesopotâmicos falam de deuses criando o homem do barro em um jardim, da derrota de dragões de várias cabeças saídos do mar e até de messias nascidos de mães virgens que tinham a missão de renovar as religiões e eram anunciados por estrelas.
E o que você tá querendo dizer com isso, careca? Que a Bíblia é uma cópia dessas outras lendas e mitos? Pare de blasfemar. Bom, esse é o título do vídeo, né? Não seria surpresa eu chegar nesse ponto. Mas pra gente falar disso, primeiro nós temos que falar do povo que, pelo menos até o momento, é considerado o mais antigo da Terra. De todas as civilizações antigas, a que mais me fascina é a dos Sumérios, ou como eles mesmos se chamavam, Sumer. Os caras foram a primeira civilização da história e já tinham cidades antes mesmo do Egito surgir. Eles inventaram o direito, estudaram astronomia, criaram muitos dos conceitos que a medicina possui hoje em dia, e o seu idioma permaneceu como a norma culta por milênios depois da sua era, algo como é o latim hoje em dia. Várias palavras do egípcio antigo e hebraico também tiveram origem no sumério. Existem até teorias que as pirâmides foram baseadas nos zigurates sumérios. E a sua religião foi extremamente influente e inspirou diversas mitologias de impérios que vieram depois deles, como os acádios, assírios e babilônios. O que aconteceu entre os mitos desses povos do chamado Crescente Fértil, a região do Oriente Médio em forma de meia-lua onde todos esses impérios surgiram, foi o que é chamado de sincretismo religioso. A vida diária dos reis na Era do Bronze era guerra. Todo rei que subia ao poder queria ser conhecido pela sua força e glória, e para isso eles faziam campanhas de conquistas a outros povos. Então a vida naquela época era assim, você um dia estava de boa vivendo no Reino A, e de repente chegava um exército matando todo mundo. Quem não morria recebia a informação que agora tu faz parte do Império B. Já no dia seguinte tu acordava e já era o Império C ou D, ou seja, era um período de muita instabilidade política. E para tentar minimizar esse caos que nascia de tanta guerra, os reis muitas vezes permitiam que os povos dos reinos dominados mantivessem seus costumes. Daí acontecia não só da língua dominada ser absorvida na dominante, como também a cultura e muitas vezes a religião. Foi isso que aconteceu, por exemplo, entre os gregos e os romanos, onde na religião romana basicamente você tinha quase todos os mesmos deuses que a grega, porém com nomes diferentes. Isso também aconteceu quando impérios indianos dominaram tailandeses e indonésios ou quando chineses dominaram coreanos e japoneses. O fato de que as culturas se misturam, seja por causa da guerra, comércio ou só a proximidade, sempre causa uma espécie de intercâmbio de religiões. Isso aconteceu em todo o mundo antigo. No entanto, o cristão fervoroso acredita de pé junto que a religião dele foi a única que surgiu do nada, sem nenhuma influência das outras em volta. E pior, ela teria se mantido pura e intacta até o dia de hoje. E isso é uma coisa muito difícil de ter acontecido, porque a região que a gente chama de Mesopotâmia, desde a antiguidade, é povoada por uma infinidade de reinos e tribos. Dentre esses tinham os reinos de Judá e Israel. Então é óbvio que assim como os sumérios influenciaram culturalmente os acádios, assírios e babilônios, provavelmente eles também influenciaram os israelitas. Abraão, por exemplo, que é o patriarca do cristianismo, islamismo e judaísmo, veio da cidade suméria de Ur. E a Erech, que é citada várias vezes no Antigo Testamento, é a Uruk do conto de Gilgamesh. E esse intercâmbio de culturas e religiões era tão frequente e tão fácil de acontecer que foi exatamente isso que foi ilustrado na passagem de quando Moisés vai receber os 10 mandamentos. O povo não esperou nem 15 minutinhos e já começou a louvar uma zorra de um bezerro de ouro. Para com essa porra aí, meu irmão! Ah, careca, mas é justamente por isso que o Deus dos israelitas frisou tanto que só ele deveria ser louvado. Ok, mas essa é uma interpretação baseada na fé. De fato, uma religião que se mantém razoavelmente pura desde a Era do Bronze até hoje e se estendeu por praticamente todo o globo, mesmo sofrendo perseguições implacáveis, é sim algo praticamente milagroso. Chesterton, em seu livro O Homem Eterno, inclusive diz que só o fato do cristianismo ter superado religiões muito mais famosas na época em que ele surgiu, como a romana ou a egípcia, por exemplo, já seria uma prova do seu caráter sagrado. Mas se a gente analisar as religiões abrâmicas do ponto de vista puramente histórico, sem fé, e a Bíblia como sendo apenas um documento físico escrito por homens, é altamente improvável que eles não tenham sido influenciados ou até mesmo sejam versões sincretizadas de outros mitos.
Se os israelitas tivessem sido a primeira civilização da Terra, nem diria nada, mas existem povos mais antigos, mais poderosos e mais influentes do que eles, falando coisas parecidas com o que nós vemos na Bíblia, cronologicamente antes deles terem falado. Por exemplo, existe uma linha de pesquisa que diz que o Deus que nós temos na Bíblia, que eu não vou falar o nome porque diz-se que não se deve falar o nome dele em vão, mas você vai entender quando eu mostrar essas 4 consoantes. Ele próprio seria uma adaptação ou um sincretismo de um deus mais antigo chamado El. El era o deus supremo da religião dos Canaanitas. Inclusive, ele teria até uma esposa chamada Ashera, e seria líder de uma série de divindades menores que incluiriam Baal, Anat e Mot. Muitos desses, inclusive, foram transformados em demônios pela igreja bem mais tarde. El, no hebreu, seria uma forma de falar Deus, mas Deus no sentido menor, como quando você fala de outros deuses, tipo Zeus ou Apolo. E um dos vários nomes que Deus usa para falar de si mesmo na Bíblia é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Devido à semelhança entre os mitos, os pesquisadores teorizam que El foi sincretizado ou ele mesmo era um sincretismo de uma série de deuses como o Anu, dos sumérios, o Ptah, dos egípcios e até Zeus, da mitologia grega. Ponha no chão, Zeus! A tua opção por esta coisa tornou-se algo disparatada, meu filho. Solta a rapariga, Zeus! Um outro nome bastante conhecido de Deus na Bíblia é Elohim. E olha só que engraçado, Elohim é o plural de Eloá, que pode ser traduzido como divino ou divindade, no sentido de atributo mesmo. Mas se só há um Deus, por que falar no plural? Será que originalmente o Gênesis não seria a história de El, sua esposa e os outros deuses criando o homem? Ou quem sabe até deuses mais antigos como Anu, Enlil, Enki e os outros deuses sumérios Anunnakis? Ah, mas o Deus dos judeus é diferente desse aí porque ele é único. Ok, mas monoteísmo, que é a crença em um Deus único, não foi uma invenção, por assim dizer, do judaísmo. No Antigo Egito, o faraó Akhenaton já tinha causado uma revolução quando aboliu o culto aos deuses e estabeleceu um deus único chamado Aten, ou Aton. Que deselegante. Totalmente deselegante. Esse deus seria representado como o sol, que nos dá vida, tanto física quanto eternamente. Já no zoroastrismo persa, a gente tem a figura do deus criador Ahura Mazda. Inclusive, toda essa coisa de anjos e demônios que a gente vê na Bíblia parece muito os Amenhotep, as virtudes a serviço de Ahura Mazda, e os Devas, divindades que buscam confundir e tirar as pessoas do bom caminho. Então, do ponto de vista histórico, se a gente imaginar a Bíblia como sendo um livro escrito por homens, é muito provável sim que tenha havido um intercâmbio, uma influência de diversas religiões, culturas e lendas nela. E quanto ao Novo Testamento, careca, você também acha que ele foi copiado? Senhor, meu Deus, eu não tenho nadinha a ver com esse indivíduo herege. Por favor, me poupe. Pode ser só eu. Quanto a isso, existe uma série de pesquisas também que afirmam que muito depois da época dos reinos mesopotâmicos, já nos primeiros conselhos que visavam estabelecer os fundamentos da Igreja de Cristo, como o de Nicéia, por exemplo, teve tentativas de aproximar a figura de Cristo com a de outras divindades parecidas com ele que eram louvados na época. A intenção disso, como eu falei antes, era tornar a crença no novo Deus mais fácil de ser aceita pelos povos convertidos. Então muita gente na internet aponta o fato da semelhança da história de Cristo com a de deuses como Horus, Mitra, Dionísio e Krishna. As semelhanças vão desde o fato deles terem sido mortos e ressuscitados, terem tido seus nascimentos anunciados por uma estrela, terem feito milagres e até terem nascido no dia 25 de dezembro. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa teoria, eu recomendo você assistir o documentário Zeitgeist. Tem aqui no YouTube facinho. Mas é óbvio que os teólogos e religiosos rebatem essas acusações, apontando que por algumas dessas supostas semelhanças serem falsas, toda a teoria estaria equivocada. Tem um vídeo do pastor Rodrigo Silva, um teólogo que eu considero um dos mais capacitados do país, onde ele detona algumas dessas semelhanças, como o fato do Horus não ter sido crucificado ou Dionísio não ter sido ressuscitado. Essa lista é tão impressionante que mesmo quem conheça apenas por alto a vida de Jesus não consegue deixar de perceber as incríveis coincidências ou semelhanças entre um ditado e outro. Muito interessante, não é mesmo? Esse tipo de comparação está aí na internet. E repito, muito interessante. Se não fosse mentira.
Mas mesmo ele deixou de falar sobre Mitra e outros temas como associação a estrelas ou o nascimento virginal de Krishna. E ao meu ver, pelo menos no que se refere a Mitra e Krishna, algumas semelhanças, como Mitra às vezes ser associado com um leão, Krishna ser um avatar de um deus na Terra, e o fato que ambos renovaram as religiões que eles representavam, ao meu ver, isso é realmente impressionante. Tanto Krishna quanto Mitra fazem parte de uma tríade de deuses. Mitra no zoroastrismo é o mediador entre Ahura Mazda, o deus criador, e Apan Napati, o deus das águas. Já Krishna é o avatar humano de Vishnu, o deus no meio da Trimurti, onde Brahma representa a criação, Vishnu a conservação e Shiva a destruição ou renascimento. Já Cristo, por sua vez, faz parte da Santíssima Trindade, onde ele seria o fator humano entre o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, ao meu ver, a semelhança entre a função dessas três figuras é muito mais intrigante do que qualquer semelhança entre as histórias deles em si. Ué, careca, não entendi. Você vive dizendo que se considera cristão, então por que esse papo de que Jesus pode ser uma cópia? Eu tô mentindo. Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas mesmo. Eu gosto de contar a verdade, sabe? Eu sempre friso que a minha crença em Deus ou Jesus não é tanto baseada em fé, mas em pensamento lógico. Eu acredito em Deus porque para mim é lógico que existe uma fonte para tudo que existe no universo. E eu admiro Cristo porque mesmo tendo a história semelhante a outros deuses, as mensagens do Novo Testamento são muito mais bondosas. Enquanto Krishna e Mitra e até outros deuses geralmente abordam questões mais simples como derrota do mal ou de monstros, Cristo vai mais a fundo e diz que o verdadeiro mal, aquele que deve ser realmente derrotado, é o que você tem dentro de si. Então, independente dele ter existido ou não, como símbolo, como doutrina, para mim, Cristo e o cristianismo são a melhor opção para resolver os males da humanidade. Então nesse vídeo eu não tô querendo abalar a fé de ninguém não. Se de algum modo você sentir que as coisas que eu tô falando nesse vídeo sejam ruins ou abalariam a sua fé, você pode fechar o vídeo que o careca não vai se chatear não. O que eu acredito é que nós devemos sempre encarar a verdade de frente, nunca fugir dela. Deus é verdade. Ao meu ver, quando você busca a verdade, você está buscando Deus. E o fato de que a Bíblia tem sim muitas semelhanças com outras religiões mais antigas ou da mesma época é um fato verdadeiro. Sem contar que, longe de desmerecer a Bíblia, eu acredito que todas essas semelhanças corroboram mais ainda seus relatos, por ser uma forma de afirmar, de um modo ou de outro, que esses eventos podem realmente ter acontecido. O dilúvio, por exemplo, geralmente é associado com um transbordo dos rios Tigres e Eufrates que aconteceu de verdade em 2900 a.C. Eu acredito que se há uma verdade única universal, quanto mais próximas dela as religiões chegarem, mais semelhantes elas vão se tornar entre si. É como se, sei lá, umas 5 pessoas que não se conhecem fossem para o mesmo show no mesmo endereço. Elas não combinaram, mas como elas estão indo para o mesmo lugar, no mesmo horário, em algum momento do caminho elas vão acabar se encontrando. Eu, como agnóstico, não acredito que você precise entender a Bíblia como sendo algo sagrado e infalível para se acreditar em Deus. Eu acho que se realmente existe um Deus único e infinito, a luz e o conhecimento dele vão chegar até você, independente de você acreditar em livros ou não. E é isso, pessoal. Agora é a hora que você, religioso, pode estalar seus dedos e começar a xingar o careca nos comentários. Mas não se preocupa não, Carequito já está acostumado de desviar dos golpes dos ateus e uma porrada a mais ou a menos não vai fazer muita diferença. No mais, beijo nas crianças e tchau! Eu vou te matar!